Capítulo 2. A imagem de Deus. Se você parar na frente de um espelho, verá que ele reflete exatamente a sua imagem. Se você falar, dançar, se afastar, se aproximar, fechar os olhos, o espelho mostrará tudo isso fielmente. A imagem não pode ser alterada a menos que o real seja alterado. Cada movimento seu será replicado pela imagem. O espelho não pode mudar a cor, o formato ou qualquer característica do que reflete. Ele mostra exatamente o que está à sua frente. A imagem é uma reprodução exata de algo que já existe. O que determina, portanto, o que a imagem pode fazer, a percepção do que está ao seu redor, suas habilidades, não é ela. Imagem não cria, imagem replica. Sua imagem não salta do espelho para decidir o que vai ser ou fazer. Por mais que quisesse demonstrar algo diferente, seria impossível. A imagem só existe exatamente por ser um reflexo de algo real. Quando o sexto dia da criação chegou, como lemos no capítulo anterior, algo completamente novo foi criado por Deus. Até então, tudo que havia sido criado veio a existir pelo liberar de uma palavra de Deus. Deus falou e assim trouxe toda a criação à existência. Quando chegamos à criação do homem, antes de formar o homem com suas próprias mãos, uma palavra também foi liberada. Em Gênesis 1:26, vemos isso claramente. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No texto original hebraico, a palavra que foi traduzida como imagem nesse versículo significa semelhança, formato, réplica, representação, traço de família. Então podemos concluir que quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, na verdade está dizendo façamos alguém semelhante a nós com nosso formato, que seja a nossa réplica, alguém que nos represente em tudo, que tenha nosso DNA, nossos traços de família. Uau, Deus definitivamente não estava criando algo qualquer. O desejo do meu coração é que você comece a entender quem você é, como Deus o vê e seu imenso valor e habilidade de viver muito mais do que você acha que poderia viver. Você foi criado à imagem do Criador dos céus e da terra. Se consultarmos a concordância Bíblia Strong, encontraremos a definição de imagem como exata semelhança. Portanto, ser feito à imagem de Deus significa que o homem se parece com Deus em sua exata semelhança, sendo uma réplica de quem Deus é e com os mesmos traços familiares e a própria natureza de Deus, tanto em caráter espiritual quanto moral. Como a imagem no espelho, isso significa que assim como Deus é, também somos. Como ele se move, também nos movemos. O que ele alcança, também alcançamos. O que ele vence, também vencemos. O que ele vive, também vivemos, porque somos a sua imagem exata. Não sei quanto a você, mas só de escrever essas palavras e meditar nessas verdades, sinto vontade de saltar e correr. O meu coração transborda com a revelação de que não precisamos ficar presos a imagens distorcidas de fracasso, inferioridade, desvalorização, pecado ou qualquer coisa que não represente quem Deus é. Quebre esse espelho enganoso que tem lhe mostrado essas coisas. Isso não é quem você é. Mesmo que você não se veja como Deus o criou, não se deixe conduzir pelas emoções nem por palavras que tentaram distorcer sua identidade. Hoje, Deus convida você a abrir os olhos, a chegar mais perto e a começar a ver como Ele vê, como Ele o chama e o que o criou para ser. Ser imagem de Deus não significa apenas refletir suas características e formas. Se sua imagem só existe a partir de algo, isso significa que nossa razão de existir também está nele. Encontraremos senso de vida plena, razão de viver e propósito certo apenas ao entender que Ele é a fonte da nossa existência. Somos a sua imagem. Sem Ele não existe sentido para existirmos. E a Bíblia nos confirma isso, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Subtítulo: que imagem é essa?
Estamos falando que Deus criou o ser humano à sua imagem, ou seja, uma réplica dele mesmo. Mas se você olhar para sua mãe, seu melhor amigo, o garçom do seu restaurante favorito, ou qualquer pessoa que passa por você na rua, eles são sua exata semelhança? Não, certo? Mesmo um irmão gêmeo não é réplica exata do irmão. Então, se somos réplicas de Deus, por que não somos réplicas uns dos outros? Não deveríamos ser iguais em nossa semelhança? Vamos entender então que imagem é essa da qual Deus está falando. Em João 4, 24, está escrito que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais adiante, em 2 Coríntios 3, 17 e 18, Paulo escreve: Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí é liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vemos então que Deus é espírito. Portanto, ao criar um ser exatamente à sua imagem, ele criou um ser espiritual. É crucial entendermos isso, pois muitas das nossas tentativas de viver, alcançar objetivos e nos relacionar a partir da carne ou das emoções deveriam, na verdade, ser vividas a partir do nosso espírito. Vamos abordar esse tema mais adiante. Portanto, guarde essa informação importante. Somos seres espirituais. Com isso, talvez você se pergunte: então não somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus, já que demônios também são seres espirituais? Em Hebreus 1,14 a Bíblia diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Se os anjos também são seres espirituais, são eles, portanto, imagem e semelhança de Deus? A resposta é não. Eles não são. Mesmo sendo espírito, nem anjos nem demônios são feitos à imagem de Deus. Isso me diz, então, que quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, havia algo mais. Subtítulo: Adão era uma réplica de Deus. O salmista nos mostra um relato extraordinário sobre a criação do homem. Salmo 8, do verso 3 ao 5, diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com eles te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Existe uma exclamação aqui, um questionamento perplexo sobre este ser que Deus criou. O que é o homem? A perplexidade não está no que a maioria das traduções e versões da Bíblia em português apresentam, mas no que o texto original revela. Se você olhar o versículo 5 na sua Bíblia, encontrará declarações como pouco menor do que anjos o fizeste, ou pouco menor do que seres celestiais o fizeste. Mas no texto original hebraico, o que este versículo realmente diz é: o que é o homem? Pouco menor do que Elohim o fizeste, e o coroaste, o vestistes da sua própria presença e da sua própria glória. Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre a criação do homem. Somos feitos pouco menores do que o próprio Deus Elohim. E não apenas isso, ele nos coroou com sua própria presença e glória. Compreender essa verdade precisa nos elevar a um novo nível de identidade e propósito, pois sabemos que fomos criados para manifestar a essência e a majestade do próprio Criador. Em Gênesis 2:7, vemos Deus soprando sua própria vida no homem. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, ele transfere o divino para dentro dessa criação única. É isso que torna o homem a própria imagem e semelhança de Deus, vestido da sua glória e presença. Deus diz em sua palavra:
para não fazermos imagens com nossas mãos, porque ele já criou uma imagem com suas próprias mãos para o representar. Adão foi criado de forma perfeita, sem nada de ruim, e Deus deu a ele o livre arbítrio. Portanto, ter a imagem de Deus em nós significa ter o caráter e a moralidade do Senhor, a capacidade de refletir os seus atributos. Isso nos diferencia como seres únicos, com um propósito especial. Deus nos criou para sermos seus representantes, manifestando sua natureza de uma maneira que anjos e demônios jamais poderiam fazer. Compreender que somos feitos à imagem de Deus nos chama a viver de acordo com essa identidade, não apenas em aparência, mas em essência e propósito, refletindo seu amor, sua justiça e sua sabedoria em tudo o que fazemos. Subtítulo: O propósito do homem. Nosso Deus é um Deus que se move por propósito e nunca faz nada por acaso. Ao observarmos seu caráter refletido na criação, encontramos tantos detalhes, tanta riqueza, tanta ordem e propósito. E se fizermos o mesmo com a criação do homem, perceberemos o quanto Deus investiu e derramou ao criar o homem, o que nos dá uma certeza. Deus não teria criado um ser tão formidável como o homem sem um propósito igualmente incrível. Afinal, se tudo que é criado tem um propósito, qual é o nosso? Em Gênesis 3:8, encontramos algo extraordinário. A princípio, essa revelação pode passar despercebida por parecer algo comum e ordinário para nós. Uma ação tão familiar. Vemos uma prática diária entre o Criador e a sua obra-prima. Todos os dias Deus tinha um encontro marcado com Adão. Imagine isso. Todos os dias Deus vinha ao jardim se encontrar com o homem. O texto diz que Adão ouvia os passos de Deus pelo jardim. Eles caminhavam juntos, conversavam e passavam tempo juntos. Você pode se perguntar, o que tem de tão extraordinário nisso? Ora, estamos falando do Criador do universo, o Deus poderoso, amoroso, eterno. Imagine como eram esses encontros, que tipo de conversas eles tinham. Imagine essa troca genuína entre o Criador e sua imagem. E é aqui que encontramos o primeiro propósito da nossa existência: estar em comunhão com Deus. Ele nos criou para um relacionamento íntimo com Ele, para caminharmos juntos, conversarmos e compartilharmos momentos. Não há nada mais extraordinário do que isso. Esse relacionamento entre Deus e o homem é tão importante que a primeira coisa que Deus deu ao homem foi a sua natureza, para que esse relacionamento pudesse ser genuíno, para que a troca fosse plena. Deus não queria que nada pudesse enfraquecer esse relacionamento ou interferir nele. Pense nisso. Você pode tentar se relacionar com um animal, falar com ele, andar com ele, viver com ele, mas o animal nunca vai responder como um ser humano. Ele não fala o seu idioma, não tem o mesmo raciocínio, não pode fazer as mesmas escolhas ou ter o mesmo entendimento. Por quê? Porque ele não tem a mesma natureza que você. Simples assim. Para haver uma troca plena, as duas partes da relação precisam ser da mesma classe. E foi isso que Deus fez. Ele nos criou da mesma classe dele, para que pudéssemos ter comunhão com ele, ter sem interferências. Uau, Deus criou você de tal maneira que pudesse ouvi-lo, compreendê-lo, conhecê-lo e amá-lo sem reservas, sem limitações, para andar com ele, aprender dele e viver com ele, absorvendo tudo o que ele é. Não há limites para o que podemos viver de Deus e a partir dele. Você foi criado para conhecer Deus em sua intimidade. Isso é maravilhoso demais. Em Gênesis 1:26, encontramos o segundo propósito da criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Toda a criação estava sujeita ao homem. Em outras palavras, o texto diz:
domine sobre tudo que foi criado. Assim vemos que o segundo propósito da criação do homem é exercer domínio. Ele foi criado para governar sobre todas as demais coisas criadas. Muitas vezes entendemos domínio como tirania, algo pesado e imposto. No entanto, a palavra no texto original hebraico que foi traduzida nesse versículo como domínio significa governar, reinar. Isso mostra que Deus colocou o homem nesse lugar e lhe deu uma extensão de seu governo. Governar fala de direcionamento, sabedoria, fala sobre dar forma às coisas. E quando falamos de governo no contexto divino, não estamos falando de democracia, pois Deus opera em um sistema de reino. Há algumas coisas importantes que precisamos considerar quando falamos de governar a partir do sistema do reinado. Suas características são: soberania do rei, os decretos do rei são irrevogáveis, ou seja, não podem ser anulados. Domínio do rei, as terras e tudo que nelas está pertencem ao rei. Isso significa que tudo que é cultivado, produzido, toda riqueza pertence ao rei. Comunicação do reino. O rei possui a sua própria rede de comunicação, ou seja, ele controla o que é falado e declarado sobre o seu reino. Sistema de herança. As heranças do reino são direitos do rei e de sua linhagem. O novo rei herda tudo que já está disponível. Agora leia com atenção. Se pensarmos em tudo que vimos até aqui em relação à criação do homem e seu desígnio, podemos reunir tudo isso em um único propósito: permitir que Deus tivesse um ser compatível com ele, com o qual pudesse se relacionar na mesma espécie, a fim de fazer dele o rei da extensão do seu reino aqui na terra. Em outras palavras, você foi criado para reinar. A você foi dada autoridade e domínio para lançar decretos irrevogáveis, para estabelecer o que deseja sobre seu território, família, negócios e posse. E não só isso, mas sua posição também lhe diz que você tem uma herança disponível, pronta para ser usufruída. A Bíblia diz que aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus também foram feitos co-herdeiros com Cristo. Tudo que está disponível no reino de Deus está disponível para nós. Precisamos ter a revelação dessas verdades. Vamos entender mais sobre isso em uma das muitas lições que Jesus nos ensinou? Em Mateus 9, a partir do versículo 9, vemos os discípulos de Jesus impactados com a sua vida de oração. Eles percebiam que a vida de oração de Jesus alcançava resultados que a deles não alcançava. Até que um dia eles pedem a Jesus: Mestre, nos ensina a orar como você ora. Então Jesus começa a lhes ensinar. Não uma oração decorada, mas um princípio. Ele volta ao início, ao plano original de Deus para o homem, trazendo revelação para os discípulos sobre o propósito da criação do homem. Jesus volta lá na origem para mostrar que Deus não tem um plano B para a sua vida. Mesmo que você tenha buscado atalhos, direções opostas ou se afastado do que Deus falou sobre você, aquilo que Ele liberou sobre você continua sendo a vontade dEle para a sua vida. Ele não muda de ideia a seu respeito. Só precisamos nos posicionar naquilo que permanece sendo verdade. A verdade que Ele fala sobre nós. E vemos Jesus trazendo essa verdade de maneira gloriosa para os discípulos. Mateus 6, 9 a 10 diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso. É o primeiro princípio que Jesus traz. É como se Ele estivesse nos ensinando. Vocês querem ter os resultados que eu tenho? Querem viver o que eu vivo? A primeira coisa que precisam entender é que Deus é seu Pai. Jesus não diz que a forma de se aproximar de Deus é listando todos os nossos pecados, necessidades ou fraquezas, ou nos diminuindo diante dele. Não. A primeira coisa que vocês precisam ter quando forem se relacionar com Deus é a revelação de que Ele é Pai. E se Ele é Pai, vocês são filhos.
Eu não sei qual foi a experiência que você teve com seu pai terreno, mas seja ela boa ou ruim, me parece ser muito importante para Jesus que nós entendamos que temos um Pai que nos chama de filhos amados, protegidos, guardados, cuidados e empoderados. E um Pai que faz isso de maneira incomparável a qualquer experiência de paternidade que você possa ter vivido até aqui. Talvez você esteja lendo esse livro e ainda não tenha filhos. Talvez você já seja pai ou mãe. Mas todos nós aqui temos algo em comum. Todos nós, sem exceção, somos filhos. E não importa o quanto você já viveu ou alcançou na vida, não importa se você não mora mais com seus pais, não importa se você não fala com seus pais, não importa se seus pais ainda estão vivos ou se já partiram dessa terra, não importa. Seja como for, você nunca vai perder sua identidade de filho. Filho é filho e ponto final. Jesus está dizendo: ei, acorde, entenda, ele é seu pai e você é filho. Isso significa que na casa do pai você não precisa ser o mais forte, porque ele é o seu protetor. Na casa do pai você não precisa se preocupar com as suas contas, porque ele é o seu provedor e não deixa faltar nada. Na casa do seu pai você não precisa pedir licença. Se está com fome, pode abrir a geladeira e se servir do que quiser. Sabe por quê? Porque você é filho. E filho tem acesso irrestrito, ininterrupto. Tudo que é do seu pai é também seu. Jesus resgata o primeiro propósito pelo qual o homem foi criado: relacionamento, comunhão, intimidade com Deus. E se esse é o primeiro propósito de existirmos, significa que esse relacionamento com o Senhor não pode estar em segundo plano em nossas vidas. Você foi criado para conhecer Deus em sua intimidade. E quanto mais o conhece, mais você acessa o que ele já disponibilizou para você. Mas Jesus não para por aí. Ele continua: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Do que ele está falando? Do segundo propósito da criação do homem: andar em domínio. Veja que Jesus está dizendo que temos autoridade para chamar as realidades do reino dos céus para a terra. Ele não diz para orarmos como se fôssemos miseráveis pedindo favores. Não. Ele nos ensina a declarar: teu reino venha. Seja feita a tua vontade aqui, como ela é vivida no céu. Ele nos ensina a trazermos o céu para a terra. Fomos criados para trazer uma extensão do céu para a terra, para andar em domínio. Nós não fomos feitos para sermos dominados por circunstâncias, pecado, enfermidades, depressão ou pobreza, mas para vivermos uma extensão do céu aqui na terra. Portanto, ande em domínio. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida e sobre o que você gera. Jesus transbordava do seu relacionamento com o Pai e manifestava o reino de Deus em tudo que fazia. Se ele se encontrasse com a morte se alinhava à vontade de Deus. Se ele se encontrasse com a enfermidade, a cura se manifestava. Se ele se encontrasse com a dor, o alívio se manifestava. Se ele se encontrasse com a tristeza, a alegria se manifestava. Sabe por quê? Porque ele andava em domínio. E você? Sua vida se parece com o que o céu vive? Você tem vivido um reflexo do céu todos os dias? Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Minha oração é para que Deus comece a abrir seus olhos e lhe traga revelação, a fim de que você comece a dominar sobre aquilo que o tem dominado. Comece a viver o que o céu diz que você pode viver, porque esse foi o propósito para o qual você foi criado. Vemos Adão fazendo isso de maneira extraordinária. Deus dá a sua natureza a Adão e o vê exercendo domínio. Deus traz os animais a Adão e Adão dá nome a todos eles, liberando palavras assim como Deus fez. E Deus assina embaixo do que o homem diz. Até hoje, repetimos o que Adão determinou ao início. Vemos o fruto do domínio e governo de Adão
antes da queda, mostrando que Deus honra a sua palavra a respeito do homem e que essa autoridade de governo e domínio é muito mais real do que podemos imaginar. Lembre-se, você foi criado à imagem de Deus, com a capacidade de refletir seus atributos e governar com autoridade. Viva essa realidade e veja a transformação acontecer ao seu redor. Subtítulo: O ambiente. Lembro-me muito bem do nascimento da minha primeira sobrinha. Ela foi a primeira bebê da família. Então você pode imaginar a alegria e a animação de todos em saber que o nosso pacotinho de amor estava chegando. À medida que o tempo do seu nascimento se aproximava, começava também toda a preparação para a sua chegada, como roupinhas, acessórios, hospital. Mas havia algo essencial que concentrava as atenções, o ambiente que iria recebê-la, o quartinho dela. Ah, como era gostoso pensar naquele ambiente. Começamos a planejar como seria o quartinho. O que precisa ter nele? O que não pode ter? O que é essencial? Do que ela vai precisar? Quais eram os tipos de móveis, a cor, a luz, o cheiro? Tudo foi planejado antes dela nascer, pensando propositalmente para que o ambiente fosse criado de acordo com as necessidades dela e para que ali houvesse tudo o que ela precisaria. Entre todas as coisas que foram criadas, cada coisa em seu propósito, habilidade e lugar determinados, existe um princípio importante que Deus estabelece. Tudo foi feito para operar em um ambiente específico. O ambiente refere-se a tudo que afeta o estado das coisas, os componentes que criam as condições para a sua existência. Tudo na nossa vida foi criado para operar dentro desse ambiente específico que Deus estabeleceu. Antes da criação, Deus decidiu de que material faria cada coisa e onde a colocaria depois de criá-la. Esse lugar designado serve individualmente à criação e ao propósito de cada coisa. Quando o ambiente ficou pronto, Deus chamou à existência cada criação de sua fonte predeterminada e a plantou em seu ambiente específico. Portanto, o propósito de uma criação só pode ser plenamente alcançado se for vivido num ambiente criado para ela. Em Gênesis 1, de 1 a 8 e de 14 a 18, vemos que antes de Deus criar o sol, a lua e as estrelas, ele primeiro criou a luz e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Ele também fez um firmamento para separar as águas, chamando-o de céu. Só então Deus criou as luzes que marcariam o dia, a noite e as estações. Isso nos mostra que Deus primeiro estabelece o ambiente onde cada criação cumprirá o seu propósito. Por exemplo, o peixe foi criado para existir na água. Sua anatomia foi projetada para sobreviver nesse ambiente. As suas membranas, guelras e o material de seu corpo foram feitos para respirar e viver na água. Você sabia que o peixe está sempre nadando porque é quando a água entra pela boca e sai pelas guelras que é produzido o oxigênio necessário para a sua sobrevivência? É por isso que ele se debate fora do seu ambiente. Já viu o que acontece com um peixe que é tirado da água? Ele fica desesperado, pulando, batendo suas guelras violentamente e tentando com todas as suas forças buscar sua fonte de vida. Isso demonstra que a coisa mais importante para uma criação é estar no ambiente para o qual foi feita para viver. A coisa mais importante para uma criação é estar no ambiente para o qual ela foi feita para viver. E se Deus fez assim com toda a criação, não seria diferente com o homem. Gênesis 2:8 diz: Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A palavra plantou no texto original hebraico significa estabelecer. Em outras palavras, Deus estabeleceu um lugar, o jardim, e ali colocou o homem. O homem não teve nada a ver com a criação do jardim.
Ele não precisou plantá-lo nem procurar por ele. Foi o próprio Deus que o colocou ali. Isso nos diz que o homem precisava estar no jardim. Para entendermos a importância desse lugar, vamos olhar o que o Éden significa no texto original. No original hebraico, a palavra Éden é formada pelas palavras local, momento, presença, porta aberta, lugar de deleite. Uma tradução literal seria a presença de Deus tocando a terra por um momento em um local específico. Em outras palavras, o Éden era um lugar onde a presença de Deus tocava a terra, um local estabelecido por Deus, plantado por Ele, onde a sua presença era uma porta aberta constante para a atmosfera do céu. Você consegue perceber o que tudo isso aponta? O Éden era uma atmosfera. Nosso corpo precisa da atmosfera da terra para sobreviver. O oxigênio não é do céu, é da terra. O que aconteceria com um ser humano lançado no espaço? Ele morreria, certo? Para sobreviver fora da terra, o que o ser humano precisa fazer? Levar com ele seu ambiente, sua atmosfera. A atmosfera que Deus criou para o nosso corpo humano foi a terra. A atmosfera que Deus criou para o peixe foi a água. A atmosfera que Deus criou para as estrelas foi o céu. A atmosfera que Deus criou para mim e para você foi a presença dele. Deus criou o homem para habitar na mesma atmosfera que ele habita. Toda a provisão que Adão e Eva precisavam para viver o destino e o propósito que Deus lhes deu estava no jardim. Tudo que eles precisavam estava ali. Provisão, alimento, relacionamento. Deus disse a Adão: multiplique, gere e viva a partir deste ambiente da minha presença. Imagine o que seria multiplicar a partir da fonte inesgotável, gerar a partir da essência da presença, expandir com a sabedoria do Criador do universo. O problema está em tentarmos fazer a vida florescer fora desta atmosfera. Tudo fica mais pesado fora do ambiente que Deus criou para existirmos. Entenda isso. Na presença de Deus existe tudo o que precisamos para sobreviver. Se nos afastarmos dessa atmosfera, começamos a ficar fracos e sobrecarregados, porque fomos criados para tirar as nossas forças, a nossa vida, a nossa existência da presença dele. Muitas vezes, porém, a presença dele é a última coisa que buscamos. Quantas vezes tentamos viver na nossa própria força, carregando fardos pesados, enquanto Deus nos chama de volta para a sua presença, nosso verdadeiro ambiente. Assim como o peixe morre fora da água, que é o seu ambiente, nós não podemos sobreviver fora do ambiente da presença de Deus. Diminua suas expectativas em relação ao que a terra pode lhe dar. Deus nunca prometeu um planeta Terra melhor, mas nos criou para um ambiente específico, sua presença. A terra, com suas limitações e desafios, nunca poderá proporcionar a verdadeira satisfação que buscamos. Somente na presença de Deus encontramos plenitude, propósito e realização. A terra não foi feita para satisfazer você, mas sim a presença de Deus. Você não foi projetado para extrair a fonte da sua vida das coisas dessa terra, mas da presença de Deus. Deus deu ao homem a sua natureza e depois o colocou em sua presença. Essas eram as prioridades de Deus. Enquanto você não alinhar as suas prioridades com as do seu Criador, você não encontrará vida plena, completa e abundante. Precisamos desesperadamente encontrar nosso caminho de volta para a presença de Deus. Enquanto não estivermos nesse lugar, nada vai funcionar direito na nossa vida, porque fomos criados para existir nessa presença. Quando você começar a sentir seu espírito se agitar como um peixe fora da água, pare tudo e corra para este lugar. Ele está ali, esperando por você, pronto para prover tudo o que você precisa.